a igreja apóstata. Laodiceia atual, igreja apóstata. A apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Podemos classificar a apostasia de 3 formas. O que é apostasia? Primeiro, é a separação ou deserção do corpo constituído de uma instituição, de um partido, de uma corporação ao qual ele pertencia. Então, a apostasia é largar também uma instituição, não tão somente algo religioso. Segundo, abandono da fé de uma igreja, especialmente a igreja cristã. Então, apostatar é perder sua fé. Apostatar é deixar de seguir Jesus Cristo, é deixar de crer em Jesus Cristo. Abandonar sua fé é apostatar da sua fé. Então, a apostasia são aqueles que abandonaram ou estão abandonando a sua fé. Podemos entender também no aspecto sacerdotal religioso, é um estado a qual a pessoa deixa de viver o verdadeiro para viver o falso. Então, apostatar da fé é abandonar os princípios da palavra de Deus e seguir outros caminhos, também é apostasia. Apostasia também pode significar esfriamento. Esfriar, não ter mais amor, não ter mais sentimento, apostatou. Porque o amor ao próximo é o maior mandamento para nós hoje. Amar a Deus e o próximo são os dois maiores, são os 2 mandamentos para nós no Novo Testamento. É o resumo das 10 leis. Então, perder o amor, largar, deixar de cumprir com o propósito a qual Deus deixou para o seu povo é uma forma de apostasia. Então, apostasia, a igreja atual é a igreja apóstata. É a igreja que está perdida, está vivendo um evangelho diluído, modificado, deixou de viver o cristianismo puro. A ausência de falar em pecado, a ausência em falar de inferno, a ausência de falar em perdão, a ausência de viver o amor verdadeiro é apostasia. Também é uma apostasia. É um desviado do evangelho, porque o Senhor ele nos ensina a amar incondicionalmente nossos irmãos, a perdoar nossos irmãos, a pregar a escritura completa, não só a caixinha de bênçãos, que você vai lá e pega o texto de hoje que eu vou pregar, é só bênção, não. As exortações também devem ser pregadas. Arrependimento, que nem João Batista pregava, também tem que ser. E, de fato, a verdadeira pregação do evangelho é aquela que traz arrependimento. Se não trazer arrependimento, para que serve a palavra de Deus? Só para enganar. Porque o verdadeiro arrependimento e a verdadeira conversão, ela se dá no verdadeiro pregação do evangelho. Quando mexe lá no íntimo da pessoa e a pessoa olha para dentro de si e vê que ela é uma pecadora e precisa de um salvador. Então a pregação do evangelho tem que ser assim. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e vamos ver um exemplo bíblico de apostasia, ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Olha lá. Olha o que ele está dizendo. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Está se referindo a quem? Está se referindo aos falsos profetas, aos falsos pastores. Antes daquele dia virá a apostasia. Antes do quê? Antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Então aqui nós temos um sinal. Antes da vinda do Senhor Jesus haveria apostasia. Nós estamos vivendo apostasia? Já estamos vivendo apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui temos 3 ensinamentos aqui. Que antes daquele dia virá apostasia. Nós já estamos vivendo apostasia. Antes da segunda vinda. E que no período da apostasia até a segunda vinda de Cristo seria revelado uma pessoa. E que aqui ele chama de filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O anticristo. Se nós vivemos o período da apostasia, que a igreja se apostatou da fé, está se apostatando da fé, se desviando do evangelho,
nós podemos crer que nós temos agora em frente a vinda do anticristo, o filho da perdição. E após o filho da perdição, o Senhor Jesus voltará na sua glória com seus anjos nas nuvens, né? Então, aqui tem um exemplo de apostasia. O tempo e auge da apostasia. A apostasia foi destinada apenas à igreja Laodiceia? A Laodiceia 2, hoje, nós? Não, a apostasia já existia porque ela foi escrita para a igreja histórica. Se ela se refere à apostasia à igreja histórica, então podemos entender que no primeiro século já havia a apostasia. Já haviam pessoas desviando do evangelho. O tempo e o auge da apostasia. Nesse tempo, versículo 10, lá em Mateus 24, 10, 12, leia e abra aí a sua Bíblia no capítulo 24, no versículo 10 ao 12, está escrito: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutualmente se odiarão. Versículo 11. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará é a apostasia. Então, o tempo e o auge da apostasia já existia. Desde o tempo do Senhor Jesus. Desde o período que essa igreja, que João escreveu a carta a essa igreja, Jesus já estava vendo a apostasia na sua igreja. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar. Estavam se escandalizando, traindo-se uns aos outros desde o primeiro século. Eu digo para você hoje, Laodiceia 2, nós hoje, existe isso no nosso meio ou não existe? E mutualmente se odiarão, crente que odia odia o outro. Crente, estou falando de crente, porque quem não é crente, isso é normal até a gente ver isso neles, né? Mas nós, crentes, muitos, odiando o próprio irmão. A gente passa na rua, tem irmão que às vezes nem olha para nossa cara. Tem crente que tem raiva da gente, porque a gente às vezes foi duro, falou uma palavra que machucou, ou uma palavra que ele não gostou, odiar. E igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, que mais tem hoje em dia. A igreja no Brasil, principalmente, como tem falsos profetas. Tem agora um homem que vende feijão aí como cura aí do coronavírus. Você sabe de quem eu estou falando, né, irmãos? Olha que caneca linda e maravilhosa, ó. Da leitura do Evangelho. Feito por nosso irmão Márcio Fiuza. Se você quiser fazer uma caneca personalizada, entre em contato aqui que eu mando o contato dele para você, tá bom? Então, muitos falsos profetas enganarão a muitos, ou seja, muitos vão ser enganados. De fato, são. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é tudo aquilo que você vê de mal, de ruim. Quer ver um exemplo disso? Você esfriar, o amor de muitos esfriar, vai esfriar por causa da iniquidade. Tá um exemplo as novelas que pregam um monte de besteira aí. Um monte de besteira, adultério o tempo inteiro, homossexualismo e tanto vai. E você vai vendo. E você vai vendo mendigos, as pessoas maltratando, botando fogo nos jornais em mendigos. Você vai vendo. Chega uma hora que você está tão frio, quando você vai passar no momento e ver uma pessoa naquela situação, você vai esquecer. Você nem vai ter um sentimento ali de remorso na hora. Esfriou. O amor de muitos esfriará. O amor aqui está referindo-se a quem? A igreja ou não? Ou para o crente ou para o mundo? Aqui é para a igreja. Ele está se referindo ao amor da igreja. Porque o mundo não tem amor. Deus é amor. Se o mundo não tem amor, não tem Deus. Não tem Deus, não ama. Quem ama a Deus? São os eleitos, os servos, os escolhidos. Então aqui esse amor, essa iniquidade, o amor e o esfriamento e a apostasia está se referindo à igreja, que se apostatou, se desviou e se esfriou. Então temos que ter isso em mente. Eu já presenciei várias vezes. E eu costumo dizer muitas das vezes, não para me gloriar ou para me engrandecer, que eu sou um imã de morador de rua. Onde eu passo, o morador de rua parece que a 300 metros me vê. E às vezes não conheço nenhum, porque aqui, por exemplo, na cidade tem vários moradores
que eles andam de um lado para o outro, de uma cidade para outra, então tá sempre, mas parece que eu sou um imã. E ali, às vezes, vem me pedir uma comida, me pedir dinheiro eu não dou, às vezes vou lá, compro um lanche, um alimento, quando eu tenho oportunidade dou uma palavra para ele, mas eu já presenciei com outras pessoas, passando com outros cristãos ao meu lado, de desviar o rosto, de ter nojo. Eu já participei na liturgia de uma igreja, estar no culto, e entrar uma moradora de rua, só por conta do cheiro desagradável dela, de ser moradora de rua, as pessoas se afastarem dessa pessoa e ela sentar sozinha. Eu tive que sair do lugar que eu estava de trabalho e sentar ao lado dela para que aquela pessoa não se sentisse só dentro da igreja. Ou a igreja de Laodiceia? Até quando seu amor continuará a esfriar, vai continuar esfriando desse jeito? O Senhor Jesus está voltando. Está achando que esse seu esfriamento, essa falta de amor, seguindo falsos mestres, odiando uns aos outros, traindo uns aos outros, será que você vai ficar ou você vai subir? Será que você realmente é um salvo? Eu acho que você tem que repensar. Dentro da igreja eu presenciei isso, eu fiquei constrangido. Que cristianismo eu estou vivendo? Fiquei constrangido. O que é isso, irmão? Dentro da igreja, isso é falta de amor, é esfriamento. Esfriou. As igrejas esfriaram. O que existe dentro da igreja? Interesse. Só interesse. Próprios. Cada um olhando para o seu umbigo. E o irmão do lado que se dane. É duro, mas infelizmente é Laodiceia 2. É o que vivemos hoje. Nosso período. Jesus está reprovando vocês. Está reprovando vocês só não. Está reprovando nós, que eu também estou incluso nisso. Eu preciso mudar muito. Preciso mudar muito ainda. Mas eu tento botar em prática tudo que eu aprendi. Que a gente possa melhorar. Vamos ler mais um texto? Lucas capítulo 18, versículo 8. Está escrito: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Espera aí, novo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha o que Jesus diz. A palavra de Deus diz: haverá fé quando o Filho do Homem voltar. Na terra haverá fé. Aqui é uma indicação que a fé vai ser pouca. Poucos guardarão a fé, porque a grande maioria estarão apostatados. Acho que existe essa palavra no português, não existe? Você me corrige aí, por favor. Mas muitos apostatarão. Apostasia, desviarão. É o que ele está falando. Achará fé na terra quando o Filho de Deus voltar? Pelo esfriamento, será que existirá ainda igreja? Será que existirá a igreja? Eu acho que, irmãos, vai haver um pequeno número de crentes remanescentes que guardarão a fé. Igual os anabatistas, igual os puritanos, igual aos outros movimentos que vieram sofrendo, guardando o evangelho. Eu acredito que ainda continuará. Mas a grande maioria vai se perder. Vai se perder. E a gente já vê isso hoje com quarentena, o povo dentro de casa, não pode congregar. A gente já vê nos cultos online que você vê igreja de 1000 membros, você vê 50 pessoas assistindo o culto online. Tem outros fatores, é claro, pessoas não possuem internet, tal, etc, tal, mas mesmo assim é muito pouco. Isso já demonstra um esfriamento até de você, das pessoas assistirem os cultos online. Daqui a pouco a gente vai estar falando para ninguém. Ninguém. É complicado. Achará fé na terra quando o Filho de Deus voltar? A indicação é que haverá pouca, por conta da apostasia, do desviado do Evangelho. Precisamos voltar urgentemente ao Evangelho verdadeiro de Cristo. Urgentemente. Ou seja, Jesus disse que nesses dias poucos teriam fé e amor por ele e pelo próximo. É isso que ele está se resumindo. Esse período é presente ou é futuro? Em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 7, Paulo diz que o espírito da iniquidade já estava operando quando ele escreveu. Então,
A apostasia já existia no primeiro século, nos primeiros séculos, né? No início da igreja cristã. Em Mateus 24, 34, Jesus disse que os acontecimentos iriam ocorrer, ou seja, iniciar naquela geração, ou seja, no primeiro século. Então está evidente que a apostasia não é algo só do futuro, algo que iria acontecer, o que está acontecendo hoje. Nós temos 2020, estamos no ano 2020, né? 2000 anos atrás já existia apostasia, o povo já estava se desviando. Só que as coisas estão piorando. O povo está se desviando cada dia mais e mais e mais e mais e mais. Por isso ele fala que será que haverá fé quando o Filho de Deus voltar a essa terra? Haverá terra, ainda fé aqui? Então indica que não. É um sistema, a apostasia, ela é progressista. É isso? Podemos dizer isso? Progressista? É um progresso, né? Ela vai progredindo, vai piorando, né? É isso, a apostasia só vai cada dia mais piorando. Mas o Senhor tem orientado para que a gente volte, para que a gente não caia. As orientações é para que a gente não viva nesse esfriamento. E, infelizmente, para não viver no esfriamento, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. Viver uma vida mais santa com Deus, né? Portanto, a apostasia começou com o crescer da Igreja de Cristo e está presente até hoje em nossos dias. Agora eu vou colocar para vocês alguns exemplos em slide, amados. E eu gostaria que você está assistindo esse exemplo da apostasia em nossos dias, sobre o liberalismo teológico, casamento gay. Essa imagem que você está vendo aí. De forma alguma eu estou falando contra a pessoa ou a imagem desses dois homens aí. Eu não tenho nenhum problema a respeito do pecado, do homossexualismo. Porque o homossexual, o pecado dele não é diferente do meu pecado. Não existe distinção entre pecado. Existe diferença nas consequências dos pecados, daquilo que você pratica. Existe diferença. Mas a Bíblia, ela fala que é pecado. Levítico 18, 22 fala: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. É abominação aos olhos do Senhor. Homem com homem, mulher com mulher. Homossexualismo. E aqui o liberalismo teológico está na pessoa, está relacionado ao casamento gay dentro da igreja. Nada contra, irmãos. Eu volto a dizer para vocês que eu aqui não estou expondo a imagem da pessoa como se ela fosse um monstro. Não. Nada disso. Só estou demonstrando que isso é uma apostasia. Isso é um liberalismo teológico. A Bíblia condena. E eles praticam. Então, casamento homossexual dentro da igreja. Liberalismo teológico, ou seja, apostasia, desvio do evangelho. É um desvio do evangelho. Está desviado do evangelho. Né? É uma prática que Deus abomina. Próximo slide que você está vendo, liberalismo teológico a respeito do aborto. Aqui a gente arrumaria uma briga para um século, se fosse falar sobre essas questões aqui. Casamento gay, né, homossexualismo, liberalismo, aborto, ideologia de gênero. A gente ia arrumar uma briga aqui de anos e anos. Né? Mas vamos falar um pouquinho do aborto aqui. Por que o aborto fere os princípios da palavra de Deus? E por que eu estou falando do aborto? Porque tem muito cristão que defende o aborto. Muito. Isso é liberalismo. Primeiro, só Deus tem o direito de tirar a vida, pois é Ele quem a forma ainda no ventre materno. Só Deus tem o direito de tirar a vida, pois Ele quem o forma ainda no ventre materno. Ok? Então só Deus tem direito de tirar a vida. Segundo, Deus conhece o ser humano quando ainda é um plasma, um ser informe. Jeremias capítulo 1, 5, no chamado, aqui está falando do chamado Jeremias, quando Deus fala que ainda no ventre da sua mãe ele já era escolhido. Então, quando ele era ainda sem forma praticamente, né?
um plasma, ele se refere aqui, ele já era conhecido por Deus, então ele já existia no coração de Deus, já era um projeto de Deus, então ele já era um ser vivo, então não tem direito de abortar. Terceiro, um ovo informe de 4 semanas foi chamado e um feto de 24 semanas pode ficar cheio do Espírito Santo. Aqui quando fala um ovo informe de 4 semanas, está se referindo a Jesus. Foi chamado de Senhor ainda antes de nascer, enquanto estava na barriga ainda de Maria, ele já era chamado de Senhor, então já tinha um reconhecimento de que ele era uma pessoa, ou seja, o Senhor Jesus, mas um ser humano. E ali quando se fala de ficar cheio do Espírito Santo, em Lucas 1, 39 e 44, está se referindo a João Batista. Então, referências de que antes mesmo de nascer, existe vida. E a ciência comprova, nem preciso falar mais sobre isso. Então, por isso, o aborto ele é reprovável pela palavra de Deus. É reprovável. Para Deus, a semente tem tanto valor quanto a árvore. E o óvulo fecundado é tão importante quanto a criança nascida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36 a 38. Ou seja, quanto a árvore e o óvulo fecundado é tão importante quanto a criação, quanto a criança nascida. Ou seja, tem o mesmo valor. É vida, é ser humano. E tem quem defenda o aborto. Liberalismo. Afastamento do evangelho. Né? E esse terceiro slide, crescimento deliberado de religiões ou igrejas cristãs. Parece que é algo bom. Olha lá o que a matéria diz aí. Eu vou deixar um pouco mais de tempo esse slide para que você consiga ler. Essa pesquisa foi realizada já tem um certo tempo, irmãos. Alguns anos atrás. Mas olha só, evangélicos abrem 14 mil igrejas por ano no Brasil. Números comprovam a força do segmento na sociedade. Por Jarbas Aragão. O crescimento dos evangélicos no Brasil nas últimas décadas é confirmado pelo IBGE e pela crescente influência desse segmento na sociedade. Os números oficiais do governo apontam para 42,3 milhões de adeptos em 2010. De acordo com o Ministério servindo aos pastores e líderes CEPAL, os evangélicos poderão ser mais da metade da população brasileira em 2020. Alguns jornais publicaram essa semana uma análise do chamado Mercado Gospel, baseado em dados recentes levantados pela Receita Federal, segundo a publicação diariamente das igrejas do Brasil, que arrecadam 60 milhões, num total de 21,5 bilhões por ano. Essa fonte está de notícia no portal gospelprime.com.br. O link completo, ainda se tiver disponível, está aí no rodapé do slide. Ou seja, o crescimento deliberado de religiões ou de igrejas cristãs aparentemente parece algo bom, mas no meu ver não é algo bom. Não é. Por quê? Porque a grande maioria de crescimento ou de fundações de novas igrejas, elas estão relacionadas a brigas internas entre irmãos, em apostasias, e não cumprimento de orientações bíblicas, como em Mateus 18. Ou seja, eu briguei com o meu ministro não me reconheceu, saio, abro outra igreja. Então, briga, rixa, ou que a gente chama na igreja de quebra, né? Ou de racha na igreja, rachou, aquele líder vai, abre uma igreja e leva metade da igreja. Aí funda-se uma outra igreja. Não passa alguns anos depois, briga, tem um racha lá também, uma desavença entre eles, sai e abre outra igreja. Aí quando você vê, olha a quantidade de igrejas nós temos no Brasil. Quantas igrejas nós temos no mundo? Aí eu faço a pergunta para você. Com essa quantidade de igreja enorme que nós temos hoje, esse crescimento desenfreado de igreja, por que ainda o nosso Brasil está tão perdido? Por que o mundo ainda está perdido? Se a igreja é luz, sal para a terra, ela é a função da igreja aqui na terra também, né? E o ID de Jesus é pregar o evangelho para crescimento, para pregar os eleitos, para salvação dos perdidos. Por que nós não estamos fazendo diferença com tantas igrejas? Aqui na rua, chamada Rua das Igrejas,
principal, deve ter umas 7 igrejas, umas 7 a 8 igrejas se bobear. Tem igreja, inclusive, colada de parede. Uma igreja de uma denominação, na outra parede, outra igreja. Olha só que coisa doida isso. Pregando o mesmo Senhor Jesus de formas diferentes. Com entendimentos diferentes, né? Eu até entendo, amados, que é necessário a diversificação de igrejas. Temos presbiterianas, batistas, Assembleias de Deus, né? Acho que eu considero as mais sérias, né? Tem outras aí também. Tem outras que eu nem considero como igreja, como seita, né? Mas falando de igreja, eu acho que é bom. Porque, veja bem, se existisse apenas as igrejas batistas, que são igrejas historicamente sérias, né? Talvez o alcance seria diferente. Que nem você, quando vai comer aí, às vezes você gosta de um bife, outro gosta de uma carne de porco, outro gosta de frango, de salada, um é vegetariano, outro é carnívoro. Eu acho que a função de ou de algumas denominações evangélicas que pregam o verdadeiro evangélico, elas são sadias em questão de adaptação da humanidade. Às vezes eu gosto de uma igreja que fala já um pouquinho mais forte, né? As igrejas pentecostais. Então, às vezes eu gosto de uma igreja pentecostal. Então, há necessidade. O problema está nesse crescimento deliberado de perder o controle e de pastores se chamarem de pastores, não passar por curso teológico, não ter instrução, não se enquadrar nos requisitos mínimos para ser um pastor, por exemplo. E às vezes um camarada sai da igreja como membro e já abre a igreja como pastor, sem chamado algum para pastorear. Esse é o problema. E aí começa a pregar um monte de heresia, um monte de besteira, um monte de doutrina doida. A gente vê igreja aí neopentecostais que parece mais um centro de macumba, de umbanda. A gente vê um monte aí. Apostasia é o nome disso, desviar do evangelho. Por quê? Haveria essa necessidade? É monopólio. As primeiras igrejas no Brasil, por exemplo, acho que é a Assembleia de Deus, Batista, né, que vieram. Presbiteriana. Tudo bem, deveria haver só essas 3 igrejas? Não, existem muitas outras igrejas sérias. Inclusive muitas igrejas pentecostais sérias, irmãos que eu amo de todo o coração e que respeito como irmão, chamo de irmão. Mas aqui essa deliberação de muitas igrejas de fecha, abre, fecha, 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 abre, aquela ramificação, ela, no meu ponto de vista, é a apostasia. Essa briga entre irmãos é uma apostasia. Nós já falamos sobre isso. De um dos sinais, uns odiarão o outro, isso é apostasia. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, em tomar decisões, sair abrindo igreja por aí. Não é bem assim, não, né? Vamos lá, esse próximo slide aí. Esse slide aí, afastamento do verdadeiro ensino bíblico. Sã doutrina. Aqui está falando da sã doutrina. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim, ó. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Apóstolo Paulo dizendo como seria o período da apostasia. Como seria o final dos tempos, a igreja. Há essa figura de um pastor, de um bispo, de um padre, não sei, pregando. Não sei se está legível para você aí o que está escrito na mão desses membros que estão assentados. Um está escrito assim, lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. O outro está dizendo, verifique se há programação para meus filhos. Diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. O outro lá, por favor, retire-se aos pecados como escolhas ruins, né? Está dando para ele muito bem. O que Jesus pode fazer por mim? E se eu não pensar como você? Né? Me ensina a ficar rico, me ensina a ficar rico, apenas boas notícias. Então, ou seja, isso aí é desviar do evangelho. Desviarão seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas, ou seja, buscando mestres que ensinam aquilo que eles querem. É isso aqui a representação desse slide. O que os membros querem é isso. Agora, bota um pastor lá para pregar a verdade para tu ver. Falar que o inferno é real, que se não se arrepender, que a igreja precisa ser santa,
Bota um homem lá para falar sobre isso. Bota um João Batista lá aí. Bota os Elias lá, que nós precisamos hoje para pregar. Para ver quantos desses números aqui continuarão sendo membros dessa igreja. Vão sumir todos. Eles não querem o evangelho. Existe um pregador que diz que não queremos mais Jesus, queremos as suas bênçãos. Nós não queremos o evangelho da cruz, queremos o evangelho da graça apenas. A cruz é muito pesada, não quero carregar a cruz não, o evangelho da cruz é muito difícil. Vou arrancar algumas páginas da minha Bíblia aqui, porque tem umas passagens aqui meio dura. É isso que o povo quer. Infelizmente, apostasia. Desvio ou afastamento da igreja ou dos caminhos do evangelho. Próximo slide e último slide para a gente terminar, irmão. Eu acho que já deve ter 1h30 aí de aula, né? Eu não consigo ser sucinto. Baile gospel, rave gospel, balada gospel, bloco de carnaval gospel. Ainda bota embaixo aqui no slide. Ué, não entendi. Pensei que a igreja deveria influenciar o mundo e não o mundo influenciar a igreja. Tá na hora de acordar, né, meu povo? Onde é que Jesus mora nisso aí? Dentro do baile gospel, dentro do rave gospel, bloco de carnaval, balada gospel. Onde é que o Espírito Santo trabalha nisso aí? Que movimento maluco e doido é esse aí? Que modernização tão estranha é essa que a igreja atual, Laodiceia atual, está se fazendo? A igreja que apostatou da fé. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vivemos o período dessa igreja. Laodiceia, a igreja que Jesus tem nojo, dá vontade de vomitar, mas ele ainda dá oportunidade. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele dá oportunidade, ele está batendo na porta. É a igreja das oportunidades, está batendo na porta. Quem abrir, ele vai salvar, vai cear, vai fazer morada. É isso que ele está dizendo. Dando oportunidade para todos aqueles que querem e aceitarem ouvirem. Igreja de Laodiceia ainda tem jeito que a gente possa refletir a respeito dessa igreja, dessa carta. Ok, amados?